Paz do Senhor, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao podcast das missionárias, o espaço onde nós exploramos histórias inspiradoras e reflexões sobre a vida cristã. Eu sou a missionária Ana e estou muito feliz em ter vocês aqui conosco. Hoje contamos com a presença da missionária Cleidi. Paz do Senhor, minhas irmãs. Da missionária Merlin. Paz do Senhor, queridas irmãs. E da missionária Silvia. Saúde a todos com a paz no nosso Senhor, amém? E o tema do nosso podcast de hoje é: pequenas coisas podem nos afastar da salvação. O nosso bate-papo de hoje será sobre a experiência espiritual da missionária Cleidi, onde o anjo do Senhor a levou na prisão eterna. Falaremos sobre como ações aparentemente insignificantes podem ter grandes consequências espirituais. Para quem ainda não conhece a missionária Cleidi, ela tem 72 anos, sendo 51 dedicados à vida cristã, possui vários dons espirituais e é um vaso abençoado nas mãos de Deus. Então, missionária Cleidi, conte-nos sobre essa experiência espiritual que você teve na prisão eterna. Realmente, eu fui levada pelo anjo do Senhor lá, num lugar que eu chamo de prisão eterna. Porque lá é o tipo de uma prisão eterna, é um lugar que não é escuro, tem uma luz amarela, lá naquele lugar, e a gente consegue ver as pessoas com dificuldade, mas consegue ver bem o local. E lá eu fui levada até uma senhora pelo anjo do Senhor, e quando ela me viu, ela começou a me questionar. Ela queria saber por que ela estava naquele lugar. O que aconteceu que ela estava naquele lugar? Um lugar sombrio, um lugar triste, numa solidão imensa, e ela queria saber por que ela estava lá. E aí o anjo do Senhor lhe mostrou o que ela estava te perguntando. É porque lá eles falam com a gente pela mente, não é com a boca, sabe? É com a mente. E eu acredito que pensamento. Que todas as pessoas que são arrebatadas, os anjos falam assim, por pensamento. Tu ouve a voz, mas dentro da tua cabeça. Tu ouve a voz do anjo, a voz do pai, mas com a cabeça, não é com a boca. Aí ela disse assim, eu era braço direito do pastor, eu era diretora do círculo de oração na minha igreja, desde criança, eu fazia tudo que estava no meu alcance. Aí ela começou a descrever. Eu era dizimista, eu era ofertante, eu ajudava na igreja, ajudava as irmãs. Eu fazia todo o trabalho que eu podia com as irmãs, com a juventude. Eu fazia tudo isso. Era um membro atuante na obra de Deus. Atuante na igreja. Ela tinha uma aparência, assim, de uma pessoa já idosa. Eu calculo que ela morreu já idosa. E ela começou, assim, quando eu saí do meu corpo, eu tinha certeza que eu ia para junto de Jesus. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha. Quando os anjos me pegaram lá, que me tiraram do meu corpo, eu tinha certeza que eu ia para Jesus. Então, após Marte, ela tinha consciência que ela estava morta, que ela não estava mais viva. Quando ela saiu do corpo dela, pelo que ela me falou, ela tinha consciência que o corpo dela tinha morrido, que o corpo dela não tinha mais vida e que ela estava sendo levada. Só que ela achava que ia ir para junto de Jesus. Ela tinha certeza que ia para junto de Jesus. E quando os anjos fizeram o contrário, eles, em vez de subir, eles desceram com ela. E quando ele desce, tem um estágio, que eu digo como se fosse uma plataforma, um lugar enorme de grande, que é o primeiro. Tem o segundo e o terceiro, que é um tormento incrível. Mas eles botaram no primeiro, no que entra naquele lugar. O que a gente pode dizer é o primeiro grau do inferno. É, o primeiro grau do inferno. Quando se entra lá dentro daquele labirinto, ela estava do lado esquerdo, numa cela. Ela estava ali, ela só saiu. Que nem nas cadeias de hoje em dia. É uma cela, não é muito grande, ela é pequena, a cela, e ali ela fica sozinha. A pessoa fica sozinha ali. Mas é com paredes concretas ou é com grade? Olha, na frente tinha uma grade. Tá. Uhum. Agora a parede eu não sei te dizer como era, porque eu não me fiz... Não focou nisso? Eu não foquei nisso aí, né? Eu só sei que era tipo uma peça com grade na frente. Ela saiu e ela veio falar comigo. Ela estava num desespero, que ela queria saber o porquê que ela estava naquele lugar. O que ela tinha feito que ela veio para esse lugar. Com todo o histórico que ela tinha de cristã, ela queria saber o porquê que ela estava naquele lugar. Com tantas obras que ela fez para Deus. Sim, ela era uma pessoa ativa na igreja, ela era uma pessoa que lutou
lutou muito, como o anjo me explicou depois. O grande livro não pode ser rompido, nem um tio dele. Que eles falam o grande livro, que é a Bíblia nossa aqui, só que lá é escrita pela mão de Deus. Foi escrita pela mão dele. A letra não pode ser alterada, nem nada pode ser alterado, a não ser ele mesmo que altere. Tem ninguém que altere, nem Jesus não altera. E ela, infelizmente, transgrediu um dos mandamentos que Deus deu ao homem. Ela transgrediu aqui na terra nos 10 mandamentos. E o que o anjo lhe falou que ela fez? Foi ela que falou? Foi o anjo? Como é que não, foi o anjo me disse. Quando ela me falou, eu escutei o que ela dizia. Que ela estava com tanta angústia, com tanta tristeza, que até eu me senti muito deprimida. Eu queria tirar ela daquele. Se eu pudesse, eu teria tido força de tirar ela. Ela estava muito angustiada. E aí o anjo me disse para mim que o problema dela era por causa da caixinha de joia, que tinha umas joias de família, e ela pegou aquelas joias e guardou. Só ela não teve autorização, porque a dona das joias, a dona da caixinha, era a avó dela. Então eu disse para ela: tu te lembra da caixinha que era da vovó e que tu pegou da vovó e guardou? E a avó dela ainda estava viva? Provavelmente ela morreu e a avó ficou viva, pelo que eu vi, porque lá eles não explicam. Daí eu disse assim: não, tu te lembra da caixinha de joia que tu pegou e guardou? E tu não poderia ter feito isso. Ela me disse mais que ligeiro: ah, mas eu era herdeira dela. E se eu sou herdeira, eu podia pegar e guardar. O que o anjo me disse pra mim, ele disse assim: ela era herdeira, mas eu não era dona. E aí eu disse pra ela: tu era herdeira, tem todo o direito com as leis terrenas de ser herdeira, mas só que tinha um porém: a dona é a vovó. Então só a vovó podia dar pra alguém, ou dar pra ti, ou dar pra outra pessoa, ou deixar como guardiã em outra pessoa da família, e não dá pra ti. Sim, a avó, como dona, ela poderia escolher pra quem que ela fosse dar. Em vida, ela pode escolher quem ela quisesse, ou se ela deixasse um testamento, né? Sim, era uma joia valiosa, e ela insistia: mas eu era herdeira. Aí que nós começamos a explicar pra ela que ela estava errada, tinha transgredido as leis de Deus, dos 2 mandamentos de Deus ela transgrediu. O 8º, que é não furtarás, e o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo ou serva, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, ou seja, objeto nenhum a gente pode desejar se não for nosso. Se a gente deseja aquilo e não foi dado a nós, a gente está cobiçando. Então é um dos pecados dos 10 mandamentos, né? A princípio nós podemos pensar assim, ó: por que ela foi colocada no primeiro estágio do lugar de tormento para sofrer lá? Uma joia, uma coisa que ficou na terra, joia. Ela morreu, a caixinha ficou lá. Querendo ou não, outras pessoas se apoderaram daquelas joias. Ela perdeu a salvação dela por causa de uma coisa que outras pessoas se apoderaram daquele objeto depois da morte dela. Ficou com outras pessoas. Então ela se afastou de Deus, e para Deus isso, o anjo me disse, que é roubo. É considerado para Deus roubo. Tu não pode pegar algo de alguém sem que aquela pessoa te dê autorização para que tu pegue. Não interessa quem seja, se é mãe, se é pai, se é irmão, tu não tem o direito de pegar nada do que é de outra pessoa e guardar para ti. Nada. Então as consequências relatadas pelo anjo a você sobre os atos dessa mulher interferiu então na salvação dela. Isso? Sim, interferiu. E quem colocou ela lá, que mandou os anjos levar, foi o próprio Jesus Cristo. Pelo que eu aprendi com as vezes que eu tive lá, até Jesus é correto nos ensinamentos do Pai Celeste. Então, como foi dito para mim, eu tenho que ter muito cuidado, porque pequenas coisas podem me tirar a salvação eterna. E Deus é justo, né? Deus é detalhista também, né? Ele é um Deus de detalhes. As mínimas coisas que para nós são insignificantes, para Deus importam muito. Ele me provou, por exemplo, tenho todos os dons. Eu tinha o dom de profecia, eu era batizada com o Espírito Santo, eu era uma pessoa como aquela senhora. Provavelmente ela era assim, ela tinha tudo. Só que, como ela disse, um detalhe eles não ensinaram, e a maioria das igrejas frisa muito pouco os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, pelo que o anjo me falou lá, é a base de toda a Bíblia. Se tu observar, toda a Bíblia, ela tem uma base, que é os 10 mandamentos. E ela transgrediu. Quando ela se deu conta que eu e o anjo citamos para ela aquilo ali, ela começou a chorar. Ela chorava muito, muito. Até hoje, quando eu fecho meus olhos, que eu penso nela, parece que eu tô ouvindo o choro dela e o clamor dela. Imagino que ali nesse momento caiu a ficha, né? Ali que caiu a ficha dela. Que ela conhecia a palavra. Até mesmo pelos questionamentos que ela fez a você, né? Na hora ali que ela te viu. Os anjos mensageiros, quando eles são ordenados, vai, faz, e eles vão lá
lá, pegam e levam para onde foi mandado. Sim. E eles se afastam. Fazem só com o que Deus Só ordena. aquilo que for ordenado. Eles não fazem mais nada. Se aquilo que é ordenado para eles, eles fazem. E aí ele te levou lá pra pregar pra ela e pra... Ela não se dava conta disso. Uhum. Ela não se dava conta nem que ela estava naquele lugar ali. E por quê? Ela não sabia. Portanto, que ela clamava a Jesus, ela pedia para Jesus, porque ela queria saber. Sim. Por que ela estava ali? Ela teve um currículo impecável. Ela falhou, pode ver, num pequeno detalhe: não furtarás. E para Deus, quando ela se apossou de uma coisa que não era dela, para Deus considerado roubo. E trazendo assim como exemplo para esses ouvintes que estão nos ouvindo, para todos os irmãos, como a gente pode evitar cair em tentações assim semelhantes, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo já servindo a Deus há anos, como ela caiu nessa tentação? O que a gente pode fazer para evitar isso? Observar a palavra do Pai Celeste e lembrar que um detalhe da palavra dele não pode ser rompida. Ele não permite isso. Foi o que o anjo me falou. Ele não permite que seja rompido nada. Então nós temos que entender, ler as escrituras, Buscar o conhecimento, a palavra de Deus e buscar um conhecimento profundo, mas um conhecimento correto, porque nos últimos tempos a palavra de Deus está sendo muito explicada de forma segundo o que o homem pensa, e Deus, ele tem os seus padrões. Só que eu digo para vocês, irmã, por ele ter me levado lá e por eu ter esse dom, não significa que eu tenho salvação. Eu posso a qualquer momento cair. Então eu sempre digo: Senhor, me ajuda a ter força e coragem. E sempre quando as tentações vêm, sempre que os problemas vêm, que o diabo é astuto, se dizer que ele não me tenta, ele tenta todos nós. E quando ele começa a apertar, que eu vejo que é ele, eu começo a dizer: Jesus, eu quero voltar para ti. Jesus, me dá força, eu quero voltar para ti. Eu prometi para ti que eu ia voltar e eu vou voltar. Então eu consigo lutar contra mim mesma, porque ele já me botou em situações muito difíceis de uma pessoa resistir, muito mesmo. Mas quando ele aperta, que eu vejo que é ele, eu digo: Jesus, eu prometi, eu vou voltar para ti. O tempo que tu me deu vai se cumprir, mas eu vou voltar para ti. E o que eu digo para vocês, não esqueçam de uma coisa: Jesus quer vocês um dia no paraíso celeste. E eu tenho certeza que ele está dizendo, não só Jesus disse para mim, ele está dizendo para você: volta para mim. Quando as lutas vier, quando os problemas vier, quando as dificuldades vier, quando a doença vir, que o médico diz que tu não tem mais cura, tu não tem mais solução, tua vida é uma desgraça, tua vida é um problema, diz para Jesus: Jesus, me dá forças, eu quero voltar para ti, eu quero morar contigo, porque essa vida é passageira. Essa vida é passageira. E vai chegar um dia que nós vamos ter que se encontrar com ele, como aquela senhora teve que se encontrar. Só que ela errou o caminho por causa de uma caixinha. Eu só gostaria de comentar uma passagem da Bíblia. Tem a ver muito com esse tema da cobiça. Acã, ele era um israelita que estava sendo usado por Deus ali para conquistar a terra prometida. Mas quando eles foram destruir Jericó, Deus havia ordenado tudo, todos os despojos, tudo que tinha em Jericó deveria ser destruído. Tudo era de Deus. Eles não poderiam pegar nada. E Acã, movido pela cobiça, ele viu lá um pouco de ouro, um pouco de prata, uma capa. E ele achou: não tem problema, né? Não vai dar falta pouquinha coisa aqui, vou pegar pra mim. Pegou. Já colocou a cobiça nele, ele pegou esses objetos e escondeu dentro dos seus pertences. Destruíram Jericó e foram pra nova batalha, foram pra Ai. Ai era uma cidade bem menorzinha, então Josué envia 3.000 homens pra Ai. Por ser uma cidade pequena, né, muito inferior a Jericó, então ele achou que ganharia fácil. Chegando lá, eles começam a perder a guerra e os israelitas têm que fugir de Ai. E nesse momento que eles fogem de Ai e os soldados de Ai vão correr atrás deles, o povo fica desesperado, o povo lamenta, o povo chora, porque como é que eles podem perder pra um povo tão inferior? Por que Deus havia abandonado eles? E próprio Josué vai até os pés de Deus e cobra a Deus. Por que isso? Imagina o que os outros povos muito superiores a Ai iam falar de Deus agora. Então, realmente, o povo todo ficou em choro, 36 vidas foram perdidas naquele dia. E Josué indagou: Deus, por que, Deus, que está acontecendo? Tu me prometeu que sempre estaria comigo, sempre estaria com o teu povo, por que a gente perdeu? Deus falou que alguém, no caso dos israelitas, haviam se apossado de objetos que Deus havia tornado aquilo anátema. Então, que Josué deveria achar o culpado e deveria destruir ele e sua família. Então Deus falou ali, mas Deus disse que da tribo de Judá era o culpado por tudo aquilo que estava acontecendo, pela derrota. E ali foi chamando a tribo, foi chamando as famílias, até que chegou em Acã e na sua família. E ele confessou para Josué que realmente ele havia pegado esse pouco de ouro, essa pouca prata, essa capa, e havia escondido, estava lá na sua tenda. Aí Josué mandou os israelitas irem lá buscar tudo isso, e junto com sua família, Acã foi queimado. Tudo dele, toda a sua família, Deus ordenou que ele deveria ser queimado
queimado para que a bênção de Deus pudesse voltar para o povo de Israel e eles pudessem conquistar a terra prometida. Então, um exemplo que nós podemos tomar disso, essa senhora, ela perdeu a salvação, ela perdeu a sua terra prometida por causa de uma caixinha de joias. Acã também perdeu a sua terra prometida e foi queimado, sua família destruída por um pouco de ouro, um pouco de prata e uma capa simples. Ele deixou de ganhar as maravilhas de Deus e habitar numa terra que manava leite e mel, onde ele teria muito ouro, muita prata. Deus ia abençoar muito ele e a sua família por desobedecer a Deus no momento que ele não poderia desobedecer, se apossando de algo que não era nem dos seus inimigos. O que ele se apossou era de Deus. Deus havia determinado, tudo é meu, tudo deve ser destruído. E infelizmente, Acã, desobedecendo a Deus, através da cobiça, porque ele cobiçou aquilo, ele acabou perdendo a terra prometida e teve toda a sua família destruída por um erro. Então muita gente acha, mas é só isso, é só um pequeno erro, ninguém vai saber. Mas Deus está vendo. E muitas vezes tudo na nossa vida dá errado, muitas vezes até nossa família é atingida por causa de erros que cometemos no oculto. Imagina, o povo de Israel passou aquela vergonha, 16 soldados perderam as suas vidas por causa do erro de um homem que foi levado pela cobiça. Verdade, muito importante lembrarmos disso. E essa história que nós vimos hoje, ela nos lembra da importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus e nos faz também refletir sobre as consequências das nossas ações, mesmo as mais aparentemente significantes, pois elas podem nos tomar a salvação. A palavra de Deus, ali no livro de Jeremias 17:10, nos diz: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Esse versículo, ele nos lembra que Deus é justo e que Deus pesa tudo antes de nos julgar. Ele conhece os nossos corações e as nossas intenções mais profundas. Portanto, nós precisamos ser honestos, íntegros em todas as nossas ações, sabendo que nada vai escapar dos olhos de Deus. E ali em Gálatas, no capítulo 6, do 7 ao 8, também nos diz: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse versículo, irmãos, ele nos lembra sobre as consequências das nossas escolhas. Quando agimos de maneira egoísta e desonesta, nós colhemos destruição e sofrimento. Por outro lado, quando seguimos o caminho do Espírito Santo, colhemos a vida eterna e as bênçãos de Deus. E em Efésios, capítulo 4, no versículo 28, nós somos aconselhados: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Esse versículo, ele nos encoraja a abandonar esses maus hábitos e a trabalhar honestamente, para que nós possamos ser uma bênção para os outros e ajudar aqueles que estão em necessidade. E todos esses versículos, eles se encaixam na história dessa mulher que a gente viu hoje. Então, através dessa história, que a gente pôde compreender que pequenos atos de desonestidade podem ter grandes consequências espirituais. Deus, ele nos chama a viver de maneira justa e íntegra, né? Ele conhece os nossos corações e recompensa as nossas boas ações. Então vamos nos esforçar para semear o bem e seguir o caminho do Espírito Santo, sabendo que nós iremos colher o que nós plantarmos nessa terra. Então vamos buscar Deus enquanto ainda temos tempo. Que nem essa senhora, ela tinha certeza que ela ia pro céu. Se alguém da igreja dela dissesse: olha, irmã, tá falhando em alguma coisa, ela se achava pelo o trabalho que ela fazia na igreja, por tudo que ela fazia na igreja, não, eu vou pro céu. Ela já se achava salva, pelo que ela dizia. Ela se achava salva. E isso é um grande erro do cristão, né? Sim, achar porque que a salvação já está garantida. Nós podemos perder a salvação até no último segundo. Até no último segundo nós podemos perder a eterna. Tá? Verdade. E o homem muitas vezes se descuida disso. E lá no céu tudo é escrito. Entende? Que nos dias de hoje eu não me preocupo com nada. Porque mais cedo ou mais tarde, o homem que plantar, o homem, quando eu digo é o homem e a mulher, o homem que plantar, ele vai colher. E Deus nunca esquece do que a pessoa faz. Ela pode perdoar, mas as consequências do erro desta pessoa, ele vai cobrar mais cedo ou mais tarde.
que pode ser após a morte, infelizmente, com a perda da nossa salvação. No caso dela, que Deus ainda teve uma misericórdia que botou ela no primeiro estágio. Ela tá lá na prisão eterna. Muitas pessoas já me perguntaram se as pessoas que vão pra prisão eterna, se elas saem. Só que eu não sei, porque lá eles não falam nisso. A única coisa, referência que eu sei bíblica, é quando Jesus morreu na terra, na cruz, ele foi até a prisão eterna e libertou muitas almas que estavam presas por Satanás quando morreram no dilúvio. No tempo do dilúvio. Então, Jesus, ele tem autonomia de botar ou tirar, porque ele é o rei dos reis. Ele bota ou ele tira. Então, a gente não sabe se ela ganhou essa oportunidade de reconhecer os erros dela e sair de lá. Eu não posso dizer isso, mas eu posso dizer que eu preguei para ela e que o anjo que estava comigo, que é o que sempre está comigo, o Senhor me leva, como eu digo, através de nós, ela poder ver e reconhecer os erros dela. Que ela chorou muito. Eu ia me afastando assim, ó, e vendo o choro dela, o desespero dela. Quando ela se deu conta, ela tinha feito aquela bobajada por causa de uma coisa que ficou na terra. Quantas pessoas ficam inimigas umas das outras por causa de um palmo de terra, por causa de uma casa, por causa de um móvel, por causa de um objeto que vai ficar aqui quando ele for. A gente morre, a gente não leva nada. Não leva nada. Eu sei todas as vezes que o Senhor me levou, me tirou do corpo, a gente não sente nada. Esse corpo aqui é como se nunca existiu pra gente. Porque lá a gente se sente, a gente se toca assim, ó, e se sente. Portanto, que uma pessoa, logo que eu acredito, as primeiras vezes que eu fui, eu dizia pra eles, eu achava que estava no corpo. Foi difícil eu começar a entender que, na verdade, eu não estava no meu corpo, eu estava no espírito. Porque o espírito é a mesma coisa que o corpo. Tudo nós sentimos. Eu acho que deve ser terrível naquele lugar, tu botar a mão no fogo. Experimenta botar a mão na chapa pra te ver a dor que dá. Lá é a mesma coisa, porque é a carne, é uma coisa espiritual, mas tu sente a mesma coisa. Então, olha, é muito difícil. Muitas noites eu ia dormir e ficava com aquele choro assim, daquela senhora na minha cabeça. Parecia que eu estava vendo ela chorar. Ela chorava desesperadamente. Ela dizia, perdão, Jesus, perdão, eu não fui ensinada desta forma. Eu fui ensinada de outra maneira, não sabia desse tipo de detalhe. Só que ela tinha a Bíblia nas mãos. O Senhor mostrou que ela tinha a Bíblia nas mãos, ela tinha o ensinamento de Deus nas mãos. Independente da gente já ter lido a Bíblia ou não, nós seremos julgados conforme o livro sagrado, conforme a Bíblia. O grande livro. Então essa não é uma desculpa que colhe para Deus. Tu teve a oportunidade, não leu porque tu não quis. Eu perguntei para o anjo se o grande livro era semelhante com o que nós temos na Terra. Ele disse que sim, mas ultimamente isso está escrito também nas Escrituras, que o homem tentaria mudar as Escrituras, segundo o malvado coração deles. Então, eu tenho que entender, pegar os 10 mandamentos da lei de Deus, e é uma base, e ver qual é o ensinamento que estão dando. Está se encaixando, né, nos 10 mandamentos? Está se afastando dos 10 mandamentos? A Bíblia diz que um golinho de bebida forte contamina o corpo. Se ele contamina um golinho, eu bebo socialmente, já está pecando na presença de Deus. Essas perdeu a salvação por causa de uma joia. E você vai perder a salvação por causa de um golinho. É que não tem pecadinho ou pecadão, né? Todo pecado vai ser julgado perante Deus como pecado. Deus, o que ele escreveu com a mão dele, é aquilo ali, ninguém pode apagar. Nem anjo nenhum, ninguém pode tocar naquele grande livro. E é o mandamento daquele... E Jesus segue a risca aquele livro. Claro que temos pecados maiores, sim, com condenações piores, mas todos serão julgados. Pelo que eu observei, tem muitas pessoas que não chegam nem na presença de Jesus. Outros vão até ele, mas outros nem vão. Porque essa senhora, por exemplo, ela não foi no Jesus. Ela nem chegou a ver Jesus. Ela foi direto. E cometeu um pecado que aparentemente é insignificante. Para nós é insignificante, mas pela lei de Deus... Transgride conforme a escritura que Deus nos não deixou. Não cobiçarás o que não é teu, porque ela cobiçou as joias, querendo ou não, ela, de uma forma ela cobiçou. E roubou porque ela escondeu a joia que não eram dela. Para Deus é roubo. E é isso aí, irmãos. Então que cada ensinamento que a gente viu hoje possa ficar de exemplo para mim e para você, que nós venhamos nos atentar à palavra do Senhor Jesus, nos atentar às escrituras sagradas, para que a gente não venha falhar na presença do Senhor Jesus e que a gente venha buscar o Espírito Santo de Deus para nossa vida, venha buscar o discernimento do Espírito Santo, que é muito importante para que nós não venhamos ser enganados. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e estamos nos despedindo na paz do Senhor Jesus.